A graça e a paz de Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou o evangelista Alexandre. Estou aqui para compartilhar com você mais um breve estudo, como meditação do seu dia ou até mesmo para a sua semana. O nome do nosso estudo, da nossa meditação de hoje é Vitórias segundo a Bíblia, um triunfo que transcende um mundano. A Bíblia apresenta um conceito de vitória que vai além do sucesso material ou do triunfo sobre adversários. A verdadeira vitória, segundo as Escrituras, está intrinsecamente ligada à fé, à obediência a Deus e à transformação do nosso caráter à imagem de Cristo. A primeira vitória que a Bíblia nos apresenta é a vitória sobre o pecado. A maior vitória que podemos alcançar é a vitória sobre o pecado, que nos separa de Deus e nos escraviza. Jesus Cristo conquistou essa vitória por nós através da sua morte na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados e nos oferecendo a oportunidade de uma nova vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo vai nos dizer: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Romanos 6, 14, ainda o mesmo apóstolo Paulo também nos diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A segunda vitória que a Bíblia nos apresenta é a vitória sobre o mundo. O mundo, com seus valores e padrões contrários aos de Deus, exerce uma forte influência sobre nós. A Bíblia nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo nos diz isso em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vitória sobre o mundo significa resistir às suas tentações, viver de acordo com os princípios de Deus e buscar o seu reino em primeiro lugar. Como lá em Mateus 6, 33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. 1 João 5,4 ele vai nos dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João, o mesmo apóstolo, agora de acordo com o evangelho que ele escreveu, capítulo 16, versículo 33, ele nos diz: na verdade são palavras do nosso Senhor Jesus. Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, ele nos dá esse ânimo, esse choque de realidade. Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. A terceira vitória que a Bíblia nos apresenta é a vitória sobre Satanás. Satanás é o nosso adversário que busca nos afastar de Deus e nos destruir. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé e revestidos da armadura de Deus, como o próprio apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, fala sobre a armadura de Deus. A vitória sobre Satanás é alcançada através do poder do nome de Jesus, da palavra de Deus e da oração. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 11, o apóstolo João descreve a sua visão. Ele diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, como é que eles venceram? Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram. Está falando aí das testemunhas que morreram por amor ao Evangelho. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando é que o diabo vai fugir de nós? Quando nós nos sujeitamos a Deus e a sua vontade. A quarta vitória que a Bíblia nos apresenta é a vitória em meio às tribulações.
A vida cristã não é isenta de tribulações, mas a Bíblia nos garante que Deus está conosco em meio às dificuldades e que podemos vencer através do seu poder. As tribulações podem nos fortalecer, nos amadurecer e nos aproximar de Deus. Em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo nos diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. O mesmo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, ele vai nos dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A quinta vitória que a Bíblia nos apresenta é a vitória eterna. A maior de todas as vitórias é a vitória da vida eterna, que nos é garantida através da fé em Jesus Cristo. Esta vitória nos liberta da morte eterna e nos garante um futuro glorioso na presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, também o apóstolo Paulo vai nos dizer: quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, também está escrito: ele enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É a declaração aí do que nos aguarda nas mansões celestiais, né? Quando encontrarmos com o Senhor lá no céu. Conclusão de tudo isso, meus irmãos. A Bíblia nos apresenta o conceito de vitória que transcende o mundano e se concentra na transformação do nosso caráter à imagem de Cristo. A verdadeira vitória é alcançada através da fé em Jesus, da obediência a Deus e da perseverança em meio às tribulações. Que possamos buscar essa vitória em todas as áreas de nossas vidas, confiando no poder de Deus para nos capacitar a vencer. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz.